que você vai construindo vai ser resultado do que você faz na maior parte do tempo. Alimentos, pensamentos, sentimentos, pessoas que estão te rodeando, né? A ambiência faz muita diferença. Tá num grupo de amigos que só querem sair para beber, enfim, isso pode te influenciar não muito bem. Então, vai procurando ali sua turma que vai te influenciando de forma positiva. Não que você vai abandonar os seus amigos anteriores, mas é importante você se rodear de pessoas que já estão onde você gostaria de chegar. Olá pessoal, meu nome é Wellington Maciel, vamos dar início a mais um episódio aqui do GentilCast, sejam muito bem-vindos, você que já está aqui com a gente há um bom tempo, você que está chegando agora, não esqueça de se inscrever no nosso canal, pessoal, tenho acompanhado aí muitas pessoas assistindo, comentando, mas às vezes acaba esquecendo de se inscrever no nosso canal e isso é muito importante, tá? E também não deixe de encaminhar, hoje será um tema relevante, não que os outros não sejam, né? Ou que não foram, mas hoje iremos falar sobre reversão de doenças pelas mudanças no estilo de vida. Esse é um tema que está em alta, né? Todo mundo falando sobre estilo de vida, uns vão para a corrida, outros vão para o ciclismo, uma questão de alimentação também que é muito importante, e não tão mais importante também a questão da saúde mental. Então hoje eu trouxe aqui conosco a Renata Cortella. Acertei, Renata? Isso. Ah, ufa, gente, porque às vezes eu acabo esquecendo quando tem um sobrenome muito difícil e tal. Mas seja muito bem-vinda, Renata, é um prazer ter você aqui conosco. Eu sempre falo que já entrevistei alguns médicos aqui, né? E a gente sabe da agenda de vocês, que é muito corrida, né? Muito disputada. Mas que bom que o GentilCast fez parte da sua agenda e você está aqui com a gente hoje, podendo compartilhar aí desse tema, que é um tema que eu acho que tenho certeza que tem tudo a ver com o GentilCast, né? Porque a gente sempre fala ali sobre questão da saúde, não saúde física só, mas saúde mental, saúde espiritual também. Então, seja muito bem-vinda e eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação. Obrigada, Wellington. É uma alegria estar aqui e falar sobre esse tema tão relevante para a gente compartilhar o conhecimento. Eu sou Renata Cortella, sou médica, palestrante e comunicadora sobre saúde mental, medicina do estilo de vida, longevidade. E ao longo da minha formação eu fui escolhendo me especializar e estudar cada vez mais temas que fossem ajudar as pessoas a prevenirem as doenças ou a tratar da forma mais natural possível. E esse é o tema que a gente vai falar hoje aqui nesse podcast. Que legal, doutora. Como que foi a sua formação, doutora? Eu sempre gosto de pegar um pouquinho lá atrás, né? Até para que a gente possa ter acesso aos bastidores, né? Porque uma coisa é ver você aqui, médica, né? Será que ela veio de uma família que já tinha médicos, né? Então eu gostaria de saber um pouquinho mais como que você quis essa formação de medicina. Legal. É importante mesmo porque a gente vai percebendo que cada um tem uma jornada e um desafio, né? Que a gente vai compartilhando para, de alguma forma, inspirar. Eu tive esse despertar de começar a entender o que mais que havia para a prevenção e tratamento das doenças de forma, usando a medicina do estilo de vida, quando eu estava na formação médica, eu estava no 4º ano, e eu me vi muito frustrada. Falei, mas meu Deus, a gente só chega nos pacientes quando eles já estão doentes? Será que não tem nada que a gente possa fazer para ajudar eles a prevenirem essas doenças, né? Então a gente vai passando por todos os ambulatórios, de cardiologia, de cirurgia, de endocrinologia, de ginecologia. E isso me deixou muito frustrada. E associado a isso, eu tive também uma experiência pessoal. Os meus pais faleceram muito jovens de doenças crônicas. E eu não me sentia bem. Eu vivia com depressão há muitos anos, medicada, com psicoterapia, mas não me sentia bem. Eu falo que eu me sentia morna. E aí, em meio a essa frustração familiar, né? Será que então esse é o meu destino? Meu pai faleceu com 49 anos, minha mãe com 54 anos. Será que é isso? Então essa é a minha expectativa de vida? Será que esse é o nosso trabalho como médicos? Só ali, não só, né? Mas será que não tem algo mais que a gente possa fazer além de diagnosticar e tratar? Será que a gente não tem nada para orientar essas pessoas a prevenirem essas doenças que a gente vê que são tão prevalentes? E aí veio dessa frustração, dessa angústia pessoal e profissional que eu comecei a pesquisar. O que mais que pode ter?
E foi aí que eu conheci a medicina do estilo de vida, alimentação majoritariamente baseada em vegetais, o cuidado integral, as práticas integrativas de cuidado, né, que a gente tem no SUS, por exemplo. E aí não parei mais. Na minha formação, assim que eu me formei, fui para avaliação metabólica e nutricional, medicina integrativa, homeopatia. Agora eu finalizei em neurociência e psicologia aplicada. A gente vai sempre buscando aprender mais para se tratar, né, se ajudar e compartilhar também. Que legal, hein, doutora? Muito obrigado por ter compartilhado essa história de vida. Apesar da gente ter se falado quase 30 minutos antes, né? Mas é importante enxergar, porque é legal quando você vê que tem um profissional que ele não se formou por se formar, né? Ou porque o pai e a mãe falou, filho, tem todos médicos aqui na família, você vai ter que ser mais um, ou advogado, enfim. Mas saber que tem uma história por trás, né? E é muito bonito isso, porque a medicina a gente enxerga como algo que vai resolver, né? A pessoa tem um problema e o médico vai lá e resolve. Mas e o antes, né? Para não chegar nesse ponto. E eu acho que esse podcast, você separou ali umas 3 horas de disponibilidade. Nós vamos ter que fazer algumas sessões. A gente faz essa primeira, tá? Então, pessoal, esse é um tema que realmente vai fazer a diferença, não só na minha vida, porque eu estou aqui hoje como espectador também, para aprender um pouco mais, apesar da minha esposa, ela é adventista, né, minha esposa, e o adventista em si, ele já prega essa questão da alimentação, uma alimentação mais saudável. Estilo de vida mesmo, do estilo de vida, né, então, com certeza, Cíntia, ó, anota aí, vamos fazer isso lá em casa, hein, você que acaba puxando lá em casa, né, eu, as crianças, a gente acaba desviando um pouquinho, mas você também fica com a gente até o final, porque eu tenho certeza que esse tema vai te ajudar de alguma forma, ou vai fazer com que você também encaminhe para alguma pessoa que está precisando dessa informação. Doutora, sobre esse tema, né, revisão de doenças pela mudança do estilo de vida, o que você tem acompanhado no período? Acho que em um curto espaço de tempo, a gente tem muitas coisas que mudaram, né, doutora? Então, você vê a robótica, né, hoje médicos operando independente do local que ele está, né? Então, há um tempo atrás não tinha isso. Desde quando você se formou até agora, esse tema que a gente está entrando agora em pauta, o que você sentiu que teve uma mudança drástica, assim? Você sabe que até sobre esse tema que a gente vai abordar, ele independe, de certa forma, de tanta tecnologia. Tá. Os pontos que a gente vai falar aqui da saúde são coisas simples, tanto que nas populações mais longevas não é nada esdrúxulo, né? Mas é a gente conseguir aquele básico bem feito. Então, claro que a gente tem tecnologias cada vez mais avançadas para um diagnóstico precoce, né, para essa detecção, mas para a gente, o que a gente já sabe que vai ajudar na prevenção e no tratamento é o básico. Ele independe de tecnologia. Inclusive sobre os relógios e anéis que aferem certos sinais vitais e tudo mais, eles podem contribuir de alguma forma, mas eu me preocupo também se as pessoas não estão terceirizando a autopercepção com essas tecnologias. Às vezes chega paciente falando, meu sono não tá bom, essa é a queixa principal. Falo, mas o que acontece? Você tá beliscando ao longo do dia? Você tá sentindo um cansaço importante? Tá perdendo massa muscular? Não, mas o meu relógio tá falando que... Entendi. A gente não pode terceirizar essa autopercepção. Claro que eles podem contribuir, mas não substituir essa sua percepção de como tá seu sono, né? Enfim, sua fome. É importante que a gente desenvolva isso. Às vezes a gente não para se perceber. E terceiriza, né? E terceiriza, muitas vezes, para essa tecnologia, né? Então, que a gente vê que deu um boom, né? De relógio, de anel e tudo mais. O de relógio eu até conheço, doutora. O de anel, pra mim, tem novidade. Anéis. Tem? E o que faz? Mesma coisa, assim. Ver o sono, oxigenação. Entendi. Eu não tenho nada, como você pode observar. Às vezes eu tenho o meu que, às vezes, quando eu tô de bike, ele acaba... falando a quilometragem, batimento cardíaco. Legal. Não, eu não rejeito de forma mas eu alguma. também não dependo dele, entendeu? Isso. E hoje é verdade, né? Você vê que tem gente que se tá na academia sem o relógio,
já parece que tá faltando Como se alguma não estivesse coisa, né? treinando. Não, eu acho super Nossa, legal, tá? A gente gosta muito de sim, trilha, de sim, montanha, então eu acho que é ótimo, né, sim, para nos direcionar. sim, Você fazer ali treino intervalado facilita muito para não ter que ficar pegando o celular para ver sim, o tempo e tudo mais, né? Mas é mais para a gente seguir estimulando esse sim, autoconhecimento, essa autopercepção, não entendi. terceirizar. Doutor, o que que eu tenho percebido nos últimos tempos? Muitas pessoas com câncer, né? O diagnóstico Uhum. de câncer. E aí uns falam que é uma doença crônica, uns falam que é genética. O que que você tem acompanhado desse tema em relação a esse... Ou antes não era muito divulgado, ou agora está sendo muito divulgado. Eu às vezes fico Uhum. meio perdido, sabe? Mas eu vejo que aumentou. A gente tem percebido uma grande quantidade de pessoas cada vez mais jovens. Isso tem sido um pouco Sim. assustador. A gente vê doenças que antes atingiam ali aos 50, 55 anos, a gente tem percebido muitos diagnósticos, a gente tem ficado até mais atento. Coisas que a gente começava a investigar mais a partir dos 40, 45 anos, a gente agora já levanta um alerta com 30, 35 anos que a gente tem percebido. O câncer, ele é uma doença crônica e 80% das mortes no mundo são decorrentes das doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, quais são essas doenças crônicas não transmissíveis? Doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, doenças respiratórias. O câncer, ele também é uma doença crônica não transmissível. E dessas doenças crônicas não transmissíveis, o fator principal não é genético. Ele é epigenético. Então, será que o câncer, ele é uma doença que porque toda a sua família tem, você vai ter? Não necessariamente. Então, a epigenética significa além da genética. Então, são mudanças ali na expressão desses genes. Você vem com informações genéticas, isso a gente não muda. Sim. O que a gente pode fazer, de acordo com o nosso contexto, com o nosso estilo de vida, é ativar ou desativar esses genes. E isso é tão poderoso, porque a gente percebe que a gente tem uma chance. Apesar de toda a família ter uma doença, seja obesidade, seja um diabetes, seja colesterol elevado, infarto, AVC ou câncer, não necessariamente você vai desenvolver. Depende muito do seu estilo de vida, do emocional e muitas vezes antes mesmo de você nascer. Então a gente já sabe que os hábitos dos pais interferem na chance desse bebê, quando adulto, desenvolver certas doenças. Então essas mudanças epigenéticas, elas podem ser transmitidas também. E isso nos empodera, né? Não é para vir com culpa, é para vir com responsabilidade. Falar, caramba, eu posso fazer coisas que podem reduzir a minha chance de ter determinadas doenças e que meus filhos reduzam a chance de ter determinadas doenças. Então, o câncer é uma dessas doenças crônicas que a gente pode fazer mudanças que reduzem o risco da gente desenvolver, né? Câncer de cólon, câncer de mama, de próstata. Entendi, doutora. Muito. Essa epigenética? Epigenética. Genética. Isso. Epi é acima. Então, Entendi. acima da genética. Ou seja, não é porque você tem essa informação genética que você vai desenvolver. Não, depende de todo esse contexto, né? E a maioria das doenças tem esse fator epigenético ali associado. Eu já entrevistei algumas pessoas aqui, né, com diagnóstico de câncer. Inclusive, eu entrevistei a dona Márcia com 68 anos, foi um episódio incrível. Uau. E ela tá no paliativo, né? E é legal porque ela falou que a mãe tinha câncer, a irmã tinha câncer, e o dela, no PET scan que ela fez, não deu genético. E aí ela passou um período ali de 3 anos sem se cuidar por causa do esposo. E aí depois eu entrevistei a doutora, a oncologista que cuidou da dona Márcia, né? E aí ela falou, eu perguntei para a doutora, eu falei, doutora, mas até então eu achei, né, na minha percepção, é genético, né? Porque se a mãe tem, a irmã tem, agora por que no laudo não deu, né? Aí eu perguntei, pode-se considerar que é algo emocional também? Ela falou que sim, né? Porque no diagnóstico não vai aparecer lá emocional, Não. né? Não vai aparecer isso. Não. Mas é legal você entrar nesse tema, doutora, porque a gente fica um pouco confuso, né? Então,
até onde eu sei, mas se meu pai, minha mãe, minha irmã têm, a probabilidade é de 100% de eu ter. E isso não é uma verdade absoluta, né? Não é uma verdade. Entendi. Não é uma verdade. Porque tem muitas pessoas que acabam sofrendo com antecedência, né, doutor? Então, Sim. Eu acho que o fato de você estar falando aqui sobre isso é importante. Sim. Porque hoje o ser humano sofre por antecipação, né? É, o principal crise de ansiedade, né? É o futuro que nunca se concretiza. Então, às vezes a pessoa criou um monstro na cabeça por entender ou por não ouvir ou não ter a opção e a oportunidade de conhecer algo extra, né? Porque essa informação que você está passando para mim é uma informação extra. Então, o que você consegue detalhar um pouquinho mais aí, doutora? É legal você trazer porque o câncer ele é uma doença multifatorial. A gente não consegue isolar muito bem. A gente sabe que tem alguns fatores que aumentam esse risco, como o tabagismo, o álcool. No caso do câncer de cólon, por exemplo, consumo de carne, o excesso de carnes e carnes processadas, né? Então, a gente tem alguns fatores que a gente sabe do intestino. O tabagismo está muito relacionado também além da carne, o álcool com o câncer de mama, mas claro que tem uma questão emocional mental relacionada, né? A gente não consegue isolar. Por isso que quando a gente fala dos pilares do estilo de vida, que a gente vai abordar mais para frente, é exatamente visando não só reduzir o risco de todas essas doenças crônicas, mas melhorar bem a qualidade de vida, que hoje em dia está ruim. Né? A gente... todo mundo tá se sentindo meio morno, né? Grande parte das pessoas, isso se tornou a norma, com muitos desconfortos. Tá todo mundo bebendo demais, tá todo mundo pedindo muito fast food, tá todo mundo sempre cansado, tá todo mundo sem dormir bem. E aí isso se torna a norma, né? E você meio que se acostuma, você acha que é assim que você deve viver. Mas se a gente não muda esses fatores, a gente vai perpetuando mesmo essas alterações e aumentando o risco de todas essas doenças, como é o caso do câncer. Então, sem dúvida, tem esse fator mental, emocional, de contexto, traumas de vida, e por isso que é tão importante a gente lidar com esses traumas com terapias e outros cuidados, para que a gente vá resolvendo mesmo essas questões e vá seguindo a nossa vida. Se fala muito do perdão, né? Da importância do perdão, que isso é tão tem importante. Impacto, né? Tem, sem dúvida, né? Tem impacto. A gente estuda muito a parte da espiritualidade no desenvolvimento das doenças. O desafio que a gente tem com estudos científicos relacionado a isso é que é difícil isolar e comparar, né? Comida é mais fácil. Te dou essa dieta e você vai seguir essa dieta por 15 dias, por 20 dias, por 3 meses. Emocional é muito subjetivo, né? O manejo ali é difícil, né? Um perdão. Como é que a gente isola isso no estudo científico? Então, existem coisas que são mais fáceis de isolar, né? O cigarro, a alimentação, o exercício físico. E aí a gente já sabe disso, né? Do impacto dessa alimentação que a gente vai falar, do exercício físico, do manejo do estresse, na redução dessas doenças crônicas não transmissíveis, que são as que mais atingem, né? Quantas pessoas você conhece que têm diabetes? Quantas pessoas você conhece que têm colesterol elevado? Que morreram de infarto, que estão com câncer, né? Tá cada vez mais comum. Então, a gente tá precisando mudar alguma coisa no nosso estilo de vida para que a gente reduza a incidência de tudo isso. E a gente tem isso nas nossas mãos. Não garantias, mas a gente tem ações que a gente pode fazer para reduzir o risco dessas doenças. E como que tá o acesso, doutora, a essas informações, assim, de estilo de vida? Hoje a gente tem o ChatGPT, né? Que traz bastante informação. Eu vou fazer um pedal agora, a Rota da Luz, né, que vai até Aparecida do Norte, sai de Mogi, e aí eu coloquei ali, né, gostaria que montar no percurso de 3 dias, o tipo de alimentação, e aí ele deu, assim, um passo a passo, sabe? Legal. O tempo que eu tenho que parar. Agora, essa informação que você está passando, dessa reversão de algumas doenças, você já viu na prática alguma reversão assim? Muitas, todo dia. Não, todo dia. Compartilha uma aí com a gente. No caso do câncer, é muito importante a gente falar que assim, a gente não está falando de abandonar o tratamento convencional, tá? É sempre em paralelo. Então, quando a gente fala de um tratamento de um câncer, que a gente está falando de prevenção, tá? Agora, de tratamento, a gente não vai jamais cancelar o tratamento com o oncologista. Mas as mudanças, elas melhoram o prognóstico e sobrevida. Legal. Melhoram também a sua imunidade para você passar pela quimioterapia, pela cirurgia, pela recuperação, pela radioterapia, né? Então, ela é super importante também para evitar recidivas.
Então, é sempre em paralelo. Inclusive, quando a gente fala de obesidade, de colesterol elevado, de diabetes, muitas vezes a gente faz o tratamento medicamentoso em paralelo com as mudanças de estilo de vida, porque às vezes é difícil, né, mudar esse padrão. Sim. Décadas e décadas de hábitos enraizados, relacionando com o emocional, que a gente tem muito isso com a comida. Sim. Então, pode ser difícil. Aí a gente utiliza medicamentos, muitas vezes, para fazer essa mudança em paralelo. Agora, onde a gente consegue acessar essas informações? Os estudos, eles são disponíveis. A grande maioria, eles são disponíveis. A gente pode olhar no PubMed, por exemplo. O ChatGPT, ele pode ajudar a trazer essas referências. E aí, você, trazendo o link para você clicar pesquisar. E ver. Existem sites muito legais. Agora, realmente, quando a gente entra na internet, vira meio terra de ninguém, infelizmente, né? A gente tem informações muito distorcidas sobre o estudo científico de pessoas que têm muitos seguidores e que estão fazendo muita bagunça com as informações, né? E aí, demonizando frutas, arroz, leguminosa, enfim, infelizmente a gente tá vendo essa bagunça. Mas você consegue ir direto na fonte, por exemplo, no PubMed, que tem diversos... PubMed legal. Uma biblioteca de estudos científicos. Autores muito bons, por exemplo, o Dr. Ornish, ele é um grande estudioso. E ele tem estudos bem robustos, que a gente pode citar aqui também, e você pode acessar os materiais dele, todos os estudos, livros, né? Temos o Michael Greger, que é um médico maravilhoso também, ele tem um livro chamado How Not to Die, que é Comer para não morrer, a tradução, Comer para não morrer. Então, quando você conhece autores confiáveis, e que tem estudos bem embasados e robustos, você pode ir acessando também esses livros que têm uma didática maravilhosa. Nós temos um brasileiro fantástico, que é o Eric Slivet, que é meu mestre, meu professor da primeira pós-graduação. Ele é um médico nutrólogo maravilhoso, ele tem 3 livros muito bons. Então, a gente vai acessando e lendo, né? A gente tem que ser bem criterioso na avaliação dos estudos, mas para o público geral... indo nesses autores que são fantásticos, super confiáveis, é um bom caminho. Questionem, testem, né? A gente está vendo muita bagunça de informação, é importante a gente ter esse discernimento. E nesse período de pesquisa que você fez, doutora, você já viu alguém mudando o estilo de vida ou de alimentação e isso impactando todo na dia. vida? Todo dia, doutora? Todo dia. Muitos pacientes me procuram porque... sentem cansaço, indisposição, não estão dormindo bem, ou estão com certo desânimo, ou tem alguma queixa mais específica, tipo gastrite, intestino preso. Mas existem pacientes que me procuram porque já sabem, ou alguém falou, que pode tratar essa doença de uma forma mais natural, porque também tem colesterol elevado e toma estatina e tem muito efeito colateral, ou não está disposto a mudar a rota da família. Então, a gente trata com mudança de estilo de vida diabetes tipo 2, né, que as pessoas acham que é uma doença com a idade, né? Diabetes não é uma doença da idade, assim como o colesterol elevado não é, assim como pressão alta não é. São doenças construídas aí ao longo de décadas, que o corpo ele vai tentando se ajustar. O ser humano tem uma capacidade incrível de adaptação a ambientes, a estilo de vida, mas isso vem com custo. Vai vindo com sintomas, mas a gente vai ignorando, né? Tô com uma dor, eu tomo um remédio. Tô com uma dor no estômago, eu tomo antiácido. Né? O intestino preso, eu tomo uma coisa para soltar. A gente vai silenciando esses sinais, né? O corpo, ele tá falando com a gente, mas a gente foi sendo ensinado a silenciar com sintomáticos. Então, na consulta, é importante eu saber todos os sintomas, que eu vou ajudando o paciente a ler, a entender o que ele tá dizendo. Então, a gente reverte, né? Então, por exemplo, paciente que chega com já um quadro de diabetes tipo 2. Geralmente, essas doenças, elas não vêm sozinhas ou vão também evoluir para outras coisas, como, por exemplo, o colesterol elevado. Muitas vezes vem também com a pressão alta, um sobrepeso. Nem sempre, mas geralmente vem com alguma outra coisa. A diabetes tipo 2, ela é construída por sedentarismo, por uma alimentação rica em gordura saturada, baixa em alimentos integrais vegetais. Então, quando a gente
Inclui o exercício físico, começando nem que seja aos poucos, algumas vezes na semana, né? 150 minutos por semana, por exemplo. Legal. Quando a gente reduz o consumo de gordura saturada, aumenta o consumo de alimentos vegetais, aí o paciente, quando essa necessidade, vai emagrecendo. A gente vai vendo a redução da hemoglobina glicada, da insulina. E, claro, isso vem com uma melhora de bem-estar muito importante. Uhum. Se o paciente está tomando medicamento, a gente só vai reduzindo quando ele se tornar desnecessário. Tá. Porque tem paciente que vem com pressa. Eu não gosto de tomar medicamento, não quero tomar remédio. Mas então ele tem que se tornar desnecessário. A gente não pode tirar um medicamento de pressão, por exemplo, e você ficar com uma pressão descontrolada e levar um AVC. Mas isso, dependendo, a pessoa pode... Sem dúvida. Ah, que Sim, legal, doutora. a gente retira medicamento a partir do momento que ele se torna desnecessário. Então, paciente que tem uma pressão alta, por exemplo, tá lá com obesidade, colesterol elevado, diabetes, pressão alta. De repente, o paciente começa a melhorar o estilo de vida, emagrecer, se sentir melhor, e aí a pressão começa a ficar mais baixa. Entendi. Aí a gente vai alinhando com o cardiologista, né? Olha, vamos reduzindo, o próprio cardiologista já vai retirando. Então, a gente vai fazendo esse trabalho em equipe também. Que legal, doutora. Muito importante. Até comentar do meu caso aqui também, né? Eu tô com colesterol um pouco alto, né? E aí passei no nutricionista, fiz a dieta ali, tudo certinho, e voltei, fiz os exames agora e ainda tá um pouco alto. Na minha cabeça tá, ok, vou ter que tomar um remedinho e tá tudo certo. Existe ainda uma luz? Nós vamos fazer um novo episódio em 3 meses. Por favor, doutora, eu acho que é importante. Em poucas semanas a gente já consegue ver a redução do colesterol quando a gente implementa. Então, o Ornish mesmo, acredito que seja dele o estudo, que a alimentação majoritariamente baseada em vegetais integrais reduzem até 30% o colesterol LDL, que é a mesma ação de uma estatina. Que legal. Mas a gente precisa de disciplina para fazer isso. Que é né? o mais difícil, né? Que é o mais desafiador, exatamente. Sim. O exercício físico regular baixa o LDL e colesterol. É raro quando de fato é uma dislipidemia, um colesterol elevado genético mesmo, que o paciente tem uma alimentação baixa em gordura saturada, treina todos os dias, tá com o estresse manejado. O estresse manejado não é zero estresse. Ah, tá. O estresse, ele é uma resposta fisiológica, o problema é que ele é um excesso do estresse. Um sono ali, reparador e tudo mais. E ainda assim mantém o LDL elevado. É raro. Tá. A maioria dos pacientes que eu recebo, eles falam que é uma dislipidemia familiar, porque todo mundo tem. Mas a verdade é que toda família tem os mesmos hábitos. Sim, verdade. E a alimentação padrão do brasileiro já é rica em gordura saturada. Veja, não sei como você cresceu, mas eu cresci acordando leite com Nescau. Sim, salsicha. Pão, presunto, queijo. No almoço vai ter ali, sei lá, um bife, arroz, feijão e uma saladinha. De manhã, na hora do almoço e na janta. A janta, às vezes, 10 horas da noite. Isso, jantar muito tarde é um lanche. Aí no lanche da tarde, às vezes, é ali um risoles. Então, é uma alimentação muito rica em gordura saturada. Então, vamos falar quais são as principais fontes de gordura saturada. Não vou precisar anotar, não. Depois você me passa. Depois eu te passo. Então, e aí eu quero ver esse exame de novo. Vamos sim, com certeza. Então, veja, até quem tem uma alimentação que fala, não, mas eu tenho uma alimentação balanceada, né? Dá preferência ali pro frango, do que pras carnes vermelhas, né? Então, essa alimentação considerada saudável, mas ainda assim não é bem assim. Ela ainda é muito rica em gordura saturada. Então, todas as carnes... doutora, deixa eu só fazer uma chamada. Gente, ó, eu fiz uma pergunta do meu caso, que eu estou com colesterol um pouco alto, em torno ali de 230, eu acho, doutor. E o LDL, você lembra? Não. Boa pergunta, mas vamos investigar. Depois eu vou te passar ali. Mas você que tem o colesterol alto, conhece alguém com colesterol alto, gente, ó, pega essa informação, uma informação importante. Eu já estava meio que desacreditado, porque eu fiz tudo certinho, na minha percepção, claro, a disciplina eu acho que é o que faz a total diferença, né? Então não vou falar aqui que eu sou o certinho, não. Em alguns momentos a gente acaba deixando de lado, mas eu aceito o desafio, doutor. Então, você que está nos assistindo, por favor, pega papel e caneta, grava isso no seu celular e faça esse desafio com você também. Isso, e testa, experimenta. Sim. Eu faço muito essa provocação. Não acredita em mim. Testa. Quando eu falo sobre sono, a gente vai chegar lá, faz a higiene do sono e me conta como é que foi seu sono. Né? Não acredita em mim. Sejam curiosos. Né? Porque assim você vai tendo curiosidade sobre você, sobre novas possibilidades. Então, é importante a gente reduzir o consumo de gordura saturada.
E reduzir, não é Tá. perfeição, é do que tá a gente Ok. reduzir, né? Não precisa necessariamente excluir da vida, mas a gente reduzir e aumentar fontes de proteína vegetal, por exemplo, como feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, fava. Todas as carnes, tudo que é feito de leite, ovos, óleo de coco e aí frituras, multiprocessados. As oleaginosas também são ricas em gordura saturada. Então, veja, não é que você não pode consumir. Ah, oleaginosa não é bom? Sim, elas são saudáveis, riquíssimas, mas como um todo, a população tem uma alimentação muito gordurosa. Mesmo que não seja de fritura. Mas os alimentos naturalmente são ricos em gordura. Né? Então, as carnes são ricas em gordura. O peixe tem menos gordura, mas frango, as demais carnes. Laticínio é muito gorduroso, mesmo que você não consuma o leite, o queijo, a manteiga, ela está muito presente na alimentação do brasileiro. Sim. O que a gente deve focar na nossa alimentação que a gente tem de muito bom é o arroz e feijão. Okay. Quantidade de legumes que a gente tem, quantidade de frutas que a gente tem. Então, num prato balanceado, para a reversão da dislipidemia, por exemplo, e da diabetes tipo 2, que é essa diabetes criada ao longo da vida, a gente vai buscando metade do prato de hortaliças, que são as verduras e os legumes, pode ser cru, pode ser cozido. Aí outra metade a gente divide em 2. 1/4 de cereais ou os amilastros, então arroz, quinoa, milho, ervilha, trigo, ou as batatas, mandioquinha, mandioca, batata doce. E o outro 1/4 de leguminosas, que são as fontes de proteína e ferro do reino vegetal, são as mais ricas. Então, feijão, a gente tem diversos tipos de feijão, grão de bico, lentilha, todas as lentilhas, ervilha, fava, hummus, tofu. Então, além da gente, nesse prato, reduzir o consumo de gordura saturada, a gente está aumentando fibra, antioxidantes. Os antioxidantes são as cores dos alimentos vegetais. Então, que estão relacionados a maior longevidade, redução de inflamação, que essa inflamação crônica de baixo grau da nossa rotina, come mal, não dorme bem, excesso de estresse, aumenta o risco dessas doenças. Então, tem pacientes que resolvem assim, tá, eu topo, não vou comer a carne à noite, por exemplo, vou reduzir, vou trocar a manteiga por azeite, né? Então, vou comer 4 frutas ao dia e vou reduzir a carne vermelha, vai ficar só ali no domingo, ao longo da semana eu vou fazer alguns almoços mais plant-based, mas vai ter frango aqui. Pronto! Do que tá, você já reduziu bem. Passam alguns meses, a gente identifica, olha, melhorou, foi suficiente ou não. Entendi. Mas no geral, isso vai melhorar o seu intestino, a sua digestão, o seu sono. Então, no geral, os pacientes gostam muito dos benefícios que nem estavam esperando tanto. Então, eu te sugiro, você pode até me contar o seu recordatório alimentar e aí eu te sugiro alguns ajustes. Legal, doutora. Aí, nutricionista ajuda muito, né? Quem pode também acompanhar com o Nutri, porque aí é o especialista ali em comida que vai te acompanhar, é o seu parceiro relacionado à alimentação. Legal. Mas você que está em casa já pode fazer essa troca. O principal é, não só tire a carne e fique só nos legumes, vai dar 40 minutos, você vai estar com fome. Tenha bastante feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, fava, que são as nossas fontes de proteína e ferro, principalmente, né, no reino vegetal. Que legal, doutora. Muito obrigado. Aí você viu uma consulta aqui online. Online não, presencial, né, doutora? Online para eles. Online para eles, com certeza. Doutora, agora falando um pouquinho sobre a medicina do estilo de vida, né? Mas antes disso, eu queria só pegar um gancho e o quão é difícil a gente deixar as nossas raízes, né, doutora? Eu falo que a pessoa, para deixar as raízes, ela tem que ter um propósito muito forte, né? Porque, às vezes, o fato de você estar com pai e mãe na sua casa, ou você vai na casa de um pai e mãe, o cheiro da comida, eu que fui criado assim, sempre tive tios e tias que moraram na roça, então o cheiro do fogão a lenha tem algo emocional, né? E como é difícil a gente... Porque quando você passa no nutricionista, eu estou dando meu exemplo, até para mostrar que eu não sou o perfeito, mas você segue a risca ali, né? 20, 30 dias, mas depois parece que você toma sei lá, alguma coisa que faz você ir deixando, não é que você, do dia para a noite, você para com aquilo.
você segue algumas coisas, mas depois você vai deixando de lado, né? Por isso que eu acho que uma coisa interliga a outra, né? Então você vai falar aí dos pilares aí da medicina, né? Do estilo de vida, mas eu acho que eu já estou antecipando alguma coisa que a doutora vai falar, mas vamos lá, doutora, sobre o estilo. Legal. O que você tem como os pilares aí? Porque eu tenho certeza que a questão... eu vou chutar algumas coisas aqui, tá, doutora? Sono, deixa eu ver o que mais... Saúde mental, deixa eu ver o que mais... Alimentação, treino, aí ó, já não tô tão ruim assim, pelo menos já tô sabendo o que é, né? Agora eu preciso aprofundar. Sobre o desafio da mudança do estilo de vida é real, porque está relacionada a hábitos muito enraizados, a emocional, a compensação muitas vezes de um estresse, né? E aí há uma falta de planejamento, né? A expectativa de que eu vou escolher com sabedoria o que eu vou jantar às 8 horas da noite, depois de um dia cansativo, estressante. Então, a gente tem técnicas, ferramentas, estratégias para que você consiga aplicar o que você já sabe que vai te fazer bem. E eu falo que é importante a gente escolher o nosso difícil, né? Então, escolha o seu difícil. É difícil mudar o estilo de vida, é difícil se planejar, é difícil acordar e treinar. Mas também tá difícil viver como tá. Sim. Então... a vida adulta ela é muito feita de escolhas e qual é a consequência que isso vai trazer. Claro que cada um tem os seus desafios, nós não temos as mesmas 24 horas, cada um tem aí as suas questões, suas possibilidades, né? Que a gente não está querendo colocar regras, não, mas é o que você pode, dentro da sua realidade, do que a gente está conversando aqui, adaptar na sua rotina. Então, quando eu escolhi, por exemplo, mudar o meu estilo de vida, que era muito ruim, meu jantar era miojo, eu tinha uma péssima alimentação, e aí fui desenvolvendo, né, fazendo planejamento alimentar e mais exercício físico e cuidando do meu mental e tudo mais. Foi porque eu escolhi o meu difícil. Eu estava na faculdade de medicina, integral, trabalhando das 7 às 7 da noite, estudando. E aí dá mais trabalho mesmo, né? Mas estava muito ruim viver da forma que eu estava. Então eu percebo que a mudança ela vem quando, seja você tá cansado de se sentir assim, e se sentir morno ou se sentir mal, ou quando tem um netinho e aí quer vivenciar com vitalidade esse netinho. Então às vezes os filhos, os netos, eles são uma motivação além de si. Não, eu quero ver meu neto se formar. Eu quero ver minha neta se casar. Então, isso pode ser uma motivação também. E não necessariamente uma mudança de estilo de vida vai levar a abdicar essa comida de fazenda, por exemplo. Sim. Mas se tem torresmo nessa comida de fazenda, eu não vou comer todo dia o torresmo, porque esse torresmo é que está causando essa pressão alta, esse colesterol e tudo mais. Então, um desafio que você trouxe talvez tenha sido a consistência, né? Passa os 30 dias. Sim. Eu vejo que faz muito sentido, como um todo, você fazer um intensivão de transformação. Porque é muito difícil, por exemplo, uma pessoa que come muito açúcar e está trazendo algum prejuízo, parar de comer esse açúcar comendo todos os dias, né? Geralmente as pessoas já veem, olha, tô há 15 anos assim, 10 anos assim. Então, eu sou fã de uma mudança ali, dar uma resetada. Então, cara, eu vou ficar 3 semanas com essa alimentação do nutricionista, eu vou treinar e tudo mais. Por quê? É o tempo de você começar a sentir de fato os benefícios disso. Por exemplo, intestino preso. Você come bem um dia e no outro não, você não vai perceber muita diferença. Não dá tempo. Se você tem uma dor, não dá tempo de desinflamar essa articulação. Então, você precisa mesmo umas 3 semanas, um mês, bem assim... Dá um susto, né? E bem disciplinado, para que você comece a perceber. E a partir do momento que você se sente bem, você naturalmente está querendo manter esse bem-estar. E aí você pode flexibilizar. É difícil a gente ser tão disciplinado a ponto de nunca mais comer essa comida de família e tudo mais, né? Não precisa disso. Isso é importante a gente falar. Não precisa ser perfeito. Só é tão disciplinado assim quem trabalha com isso, um fisiculturista. Mas aí a gente não tá falando de saúde, a gente tá falando de trabalho, de esporte, né? Nós, réis mortais, a gente não precisa disso. A gente pode ter uma certa flexibilidade. Mas geralmente é depois de passar essa fase de sair desse vício, né, do cigarro, da bebida, ou mesmo de uma alimentação bagunçada.
E aí, quais são esses pilares do estilo de vida? São 6 principais. Então, a gente tem a alimentação majoritariamente baseada em vegetais, né? Então, comida de feira. É a comida mais simples. É a comida de feira. Nós temos exercício físico, né? Então, são os pilares que vão prevenir essas doenças ou modular ou reverter, dependendo do caso. Então, é a alimentação majoritariamente baseada em vegetais. É o exercício físico regular, pelo menos 150 minutos por semana. É um sono reparador, e dormir bem não é ter sono o tempo inteiro. Dormir bem é você dormir, descansar e acordar descansado. Tem horário? Sono reparador? Desculpa cortar. Ótima pergunta. Faz muita diferença a gente dormir e acordar o mais próximo do ciclo do dia. Tá. Então, você dormir, o ideal seria que a gente fala projeto sitiante. Eu sou da roça, né? Então, eu falo, projeto sitiante, a gente tem que... o ideal seria a gente dormir igual faziam, né? Eles fazem, que é você dormir o mais próximo do cair do dia. 6, 7 horas da noite. O sonho é jantar às 6, dormir 8h30, acordar às 5 horas da manhã, 4h30, né? Mas eu entendo o desafio que a gente tem nesse contexto. Mas o mais próximo disso, então tá bom, consigo dormir às 10h30, né? Jantar umas 7h30, 8, dormir umas 10h30, 11, acordar mais cedo. Porque existem processos, Wellington, que só acontecem em determinado horário, com a escuridão. Então, não adianta se você dorme de dia, e aí meus pacientes que trabalham em turno da noite sofrem muito com isso. Não adianta, não é o mesmo sono. Né? A produção de GH, a regulação de leptina e grelina da fome e saciedade. Não é o mesmo. Não é a mesma coisa. Se eu dormir 8 horas... Das 6 da manhã, não é. Não é a mesma coisa. Não. E esse é um grande desafio em quem trabalha... Não é à toa que ganha mais, né? Sim, tem porque existe Exato, porque tem um prejuízo. Mas são fases, né? Eu também fiz muito plantão noturno. Mas aí a gente vai buscando mirar numa mudança ali, talvez em 5 anos, né? Tentar mudar um pouco isso. Então, ótima pergunta. O tempo do sono varia. Tem gente que fica super bem com 6 horas, tem gente que precisa de 8, 9 horas. Observe. Mas a gente consegue melhorar bem a qualidade desse sono com a higiene do sono. É uma ferramenta, a gente pode falar sobre algumas ferramentas ao final também. Sim. Então, a gente falou de alimentação majoritariamente baseada em vegetais, a gente falou de exercício regular, aí vamos pensar uns 150 minutos por semana, mas se não der, consegue 5 minutos de polichinelo, faz 5 minutos de abdominal para ver se não cansa, de flexão, né? Então, e já vai adaptando para sua realidade e possibilidades. Alimentação, exercício físico, sono regular. Manejo de tóxicos, controle de tóxicos, né? Que são as drogas lícitas e ilícitas. Né? Então, por exemplo, o cigarro e o álcool são drogas lícitas, mas são muito prejudiciais. E é muito comum, né? As pessoas beberem 4 vezes por semana e achar que isso é normal. É comum, mas não é saudável, né? Não é benéfico mentalmente, fisiologicamente, aqui, metabolicamente. Manejo do estresse. Percebe que eu não falei zero estresse? Se você fosse zero estresse, ia ter um perigo e ia ficar olhando. Eu ia pedir para você convidar essa pessoa aqui para o nosso podcast, né? Pra me dar manejo. Manejo do estresse. Manejo do estresse. Que seria? Ferramentas como a psicoterapia, o próprio exercício físico faz o manejo do estresse, desenvolver a espiritualidade, o momento ali de oração, meditação. A gente tem ferramentas, contato com a natureza. Então, a gente tem todos esses pilares e aí a gente tem várias estratégias para modular cada um deles. A gente pode abordar. Nós temos o social, relacionamentos. Olha só, mais uma coisa lá que eu falo, que eu cresci numa usina de cana-de-açúcar. E aí que o pessoal fazia? Termina o trabalho e faz o quê? Vai, janta, toma banho e coloca uma cadeira na frente de casa para conversar. Verdade. O quanto que ali o social está sendo nutrido. A tecnologia, ela tem nos aproximado nesse sentido da gente estar aqui hoje, mas ao mesmo tempo o quanto que ela tem afastado, às vezes até em casa. A gente está cada um no seu celular, no sofá. Então, por isso que é a harmonia com tudo isso, né? Como que eu consigo usar bem a tecnologia. E é sempre fazendo essas escolhas a cada momento, sabe? Eu tô percebendo que isso está sendo prejudicial, o vício nas telas. Eu não me excluo disso, é muito difícil, a gente fica o tempo inteiro, a gente trabalha com isso.
é muito fácil a gente ficar o tempo inteiro. E a gente tem que ter essa atenção, falar, não, eu preciso que isso fique nesse período do dia. Tem fases que a gente usa mais, trabalha mais, mas sempre tendo essa atenção. E eu gosto de colocar mais 2 pilares. A gente falou dos 6 pilares oficiais da medicina do estilo de vida. Eu falo da avaliação metabólica, que é a nossa avaliação de vitaminas e minerais, do balanço da alimentação, que a gente consegue saber como está o seu consumo de proteína, carboidrato e gordura. Por quê? Eu posso fazer diversas orientações para o paciente, mas uma paciente está com uma ferritina de 25, uma vitamina D de 18, uma B12 de 300, pode ser que ela não consiga fazer tudo isso, ela está exausta, ela está ali sobrevivendo com todas essas demandas. Então, quando a gente faz esses ajustes dessa suplementação individualizada, para deixar você com níveis mais otimizados, de acordo com a necessidade, coisas muito simples, a gente melhora muito a qualidade de vida, a disposição, a energia. Então, muitas vezes, da primeira para a segunda consulta, a paciente vai ali se suplementando e não consegue muito ainda fazer as mudanças, mas aí ela vai começando, nossa, agora eu me sinto melhor, agora sim eu comecei a me exercitar, estou conseguindo organizar a alimentação. Então, eu vejo que esse é um ponto importante para você conseguir cuidar dos 6 pilares, né? Você ter ali condições, estrutura para isso. Né? Eu falo que ajuste metabólico não resolve tudo na vida, mas te dá condições de resolver, né? Condições melhores para resolver. E o contato com a natureza, que esse pilar não é uma adição minha. Eu fiz um estágio numa clínica nos Estados Unidos de medicina do estilo de vida e que eles já incluíam a natureza, o contato com a natureza como um pilar. E, de fato, a ciência mostra isso mesmo, o efeito do grounding, né, que é o aterramento, você ter esse contato com a natureza, você percebe redução do estresse, você percebe melhora de sono. Então, é muito importante. A gente acha que está desconectado, né? Mas, na verdade, não. A gente é parte da natureza. Quanto mais a gente se afasta dela, pior fica. Sono, estresse. Então, é importante a gente manter, nem que seja um pezinho ali no descalço, na grama do prédio, da pracinha. É importante, né, doutor? É importante, é muito importante. Umas escapadas para a natureza, a gente tem alguns parques, né, em São Paulo, sempre que possível, isso faz muito bem. Que legal, doutora. Eu, até como exemplo, sempre quando eu estou muito agitado aqui em São Paulo, né, porque São Paulo quase não é muito agitado, né, quase doutora? não. Bem tranquilo, não pega trânsito. E quando eu quero, sabe, dar uma relaxada, descansar, eu vou para um sítio do meu tio Ebinho, minha tia Licimar, muito obrigado por vocês terem esse espaço, né, que acaba condicionando para mim esse momento natureza, esse momento onde eu deixo o celular de lado, onde a gente faz as brincadeiras com as crianças de bola, né, pisa no chão. Então é um momento que eu realmente me desligo, sabe? E ali eu tenho a sensação de que o tempo passa devagar. Talvez eu estou exagerando, devagar não, mas mais do que aqui em São Paulo, né? Então é um lugar, e isso que você está falando, realmente eu tenho isso na prática, que é importante. A gente, né, até tem uma pessoa que já veio aqui no nosso podcast também, que ela falou que deixou no fundo da casa dela um pedacinho só com grama. Entendeu? Para pisar, ela senta ali, pega a água dela, tira a blusa ali, fica com o top ali para tomar um sol, né? Então, e hoje em dia, falando do sol, que momento do dia que a gente consegue tomar o sol? Esse é um assunto polêmico com os dermatologistas. Mas eu falo que é um sol moderado, né, doutora? Não tô falando para você ficar exposto ao sol, Sim, né? não é para torrar no sol, né? Até o melhor sol para a produção da vitamina D é o sol mais forte mesmo. Por isso que a gente fala que é polêmico. É o mais forte para a produção da vitamina D. Mas isso não significa torrar no sol, né? Nós temos uma pele mais bronzeada, então a gente aguenta um pouco mais. Vamos ficar ali 15, 20 minutos. Agora, faz tempo que eu não tomo sol. Tomo 5 minutos, percebo que estou ficando vermelha. Opa, vamos fazer gradualmente? Entendi. O que eu sempre recomendo aos pacientes, né? Que não tem nenhuma história de um câncer de pele, câncer familiar. Tudo isso também, né, fale com o seu dermatologista sobre essa questão. A gente pode suplementar via oral também, a vitamina D, em pessoas que não podem tomar sol. Mas, como um todo, a gente pode tomar ali de 10 a 20 minutos de sol. E eu sempre recomendo proteger rosto, pescoço, colo e braços, porque são áreas que a gente está sempre exposto.
e mais suscetível a mancha. Orelha, muito cuidado com orelha, quem tá sempre exposto. É um lugar Às vezes comum passa de no câncer rosto, de pele. né, e esquece da... O pessoal que trabalha Uhum. muito exposto. Agora, ossos longos, né? O ideal seria 70% do corpo exposto e aí de 10 a 20 minutos de sol, né? Não tendo nenhuma contraindicação, então coloca perna, barriga e costas, põe ali um chapelão, fique bem protegido, né? De preferência um protetor solar físico, né? Ali rosto e tudo mais. E pronto. Legal. A gente vê os pacientes que têm boa vitamina D sem suplementação, são os que ou trabalham em área aberta, na praia, ou no campo mesmo, ou cuidam de casa, do jardim. Tem a turma ali mais aposentada, que cuida da piscina, tira a camiseta, cuida da piscina e não fica vermelho, não é para ficar torrado, mas é receber. Isso melhora a sua absorção intestinal de cálcio, então a gente está falando também de evitar osteoporose, osteopenia. Isso melhora muito o seu humor, a sua imunidade. Vitamina D é maravilhosa. Que legal, doutora. Muito bom. E também é uma verdade, doutora, que as pessoas com quadro depressivo, quando vai fazer os exames, principalmente de vitamina D, ele está bem baixo, né? É comum quadros de pessoas que estão ali, desânimo, depressão, ter uma vitamina D, mas não necessariamente. Como a depressão ela é uma questão multifatorial, pode ser coisa de contexto de vida, pode ser uma questão de traumas passados, mas pode ser sim o desânimo ali ser por falta de D, de B12, de ácido fólico, de ferro, pode outras acontecer. Coisas, né? Não é só uma, né? Não necessariamente, exato. Mas aí a gente por isso que no check-up você consegue identificar. A gente consegue identificar. E monitorar, né, doutor? Isso. Às vezes acontece, o paciente está há muitos anos em tratamento psiquiátrico e não se sente ainda bem, aí a gente otimiza. Então, assim, olha, se for por isso, a gente já resolve. Entendi. E aí, né, o paciente está ali cuidando dessa parte com psicoterapia, com outros cuidados. Entendi. Né, seja de depressão, mas a gente consegue melhorar de novo, dar condições para lidar melhor com tudo isso. Mas melhora muito o humor, como um todo, ter uma D mais otimizada. Ah, que bom, doutora. E dos seus pacientes, doutora, desses pilares que você falou, quais eles mais negligenciam? Pergunta polêmica. Que pergunta boa. Que pergunta boa. Eu sei quais os que eu mais negligencio, né? Assim. Eu acho que o maior desafio é que depende muito para cada um, né? Tem gente que a alimentação é super fácil, mas aí o celular à noite é muito desafiador. Tem gente que o exercício físico super entrou, mas eu diria, acho que os 3 principais, vamos falar assim. Vamos. Ficar com o celular à noite, celular, TV... A tela azul? A tela, exato. Isso piora muito a qualidade do sono, sua mente fica muito agitada, né? Então, até a higiene do sono é uma estratégia incrível para a melhora do sono, né? 1 hora antes de você dormir, você desconectar de todas as telas. E a gente não vai querer fazer isso. Mas é você colocar esse compromisso com você e desconectar. Eu até gosto de fazer 2 alarmes. Eu coloco um alarme às 8 horas da noite. Daqui 1 hora você vai desconectar. Porque aí a gente fala, nossa, é mesmo. Aí você já vai resolvendo tudo que você precisa, respondendo as mensagens do WhatsApp e tudo mais. Eu gosto de ter essa previsão. Então você coloca 2 alarmes. Um às 8, falando às 9 horas você vai desconectar. Ok. E às 9 horas, em 1 hora você vai dormir. Legal. E aí é hora de começar a fazer a higiene do sono, que é você desconectar de todas as telas. Kindle deixa ali uma luz mais baixa, né? Os criadores do Kindle, eles afirmam que não é a mesma luz do computador e você testa, né? Ou o livro, deixando uma luz mais baixa, né? Reduz as luzes da casa. A gente gosta muito de luzes indiretas em casa, luzes mais amarelas. Só para gravar que a gente coloca luzes mais brancas, né? Mas no dia a dia deixar luzes mais baixinhas, especialmente a partir das 8 da noite. E aí vai desconectando. Se você percebe uma cabeça muito cheia, já tô indo para as estratégias aqui. Escreva. Legal. A prática da escrita ela é fantástica. Escrever no papel. Você vai perceber que vai trazendo clareza, você vai se conhecendo. Então eu não sou antigo, não, né? Porque quem olha o Wellington, anda com uma agendinha, gosta de escrever. Você delega para o papel que não precisa ser você a lembrar, né? Opa, obrigado, doutora. Muito obrigado. E a prática da escrita à noite ajuda muito a entender as suas sensações. Nossa, minha cabeça está acelerada, está angustiado. De onde vem isso? É do trabalho? É uma coisa específica? É o que eu faço? É com quem eu faço? É como
Coloca no papel, na cabeça é um novelo. Quando você escreve, você vai desfazendo esse novelo. É uma prática fantástica, e você vai desconectar, né? Legal. Se você mora com alguém, conversar. Sim. Né? Então, contribui muito. Então, o sono é um desafio por conta do celular, ou de séries e tudo mais. Ah, não consigo 1 hora, faz meia hora. Ah, não consigo meia hora, faz 15 minutos. Né? Então, o que você consegue fazer? O processo da evolução, né? Qual é o possível na sua realidade? O exercício físico, então não para todo mundo, mas para muita gente. Fala, nossa, eu não gosto, eu já tentei. Se coloca o desafio, 3 semanas. Vou ficar 3 semanas treinando aí, sei lá, 5 minutos todos os dias, ou 20 minutos 4 vezes por semana. Eu gosto de recomendar, claro que é melhor 3 vezes por semana do que nada, mas você não pega no tranco. Sim. 3 vezes na semana é sempre assim, o dia do treino é, nossa, parece que é um dia mais curto, você vai ficar... Quando é todo dia, você só vai, né? Isso entrou na sua rotina. Então, tudo bem, 5 minutos que seja, né? Todo dia de manhã, para isso entrar na sua rotina. Então, a gente falou do sono, a gente falou agora do treino e aí da alimentação. Porque não se planeja, porque come na rua, porque tem evento social. Então, eu vejo que esses são os 3 principais. E pra gente comer bem, a gente precisa se planejar. Sim. Então, essa foi a minha descoberta lá quando eu não sabia cozinhar e que eu tinha um péssimo estilo de vida, é a gente fazer esse planejamento alimentar, né? Organizar a comidaiada da semana, que é comida simples. Arroz, feijão, ter cenoura ralada, eu falo que é o esquema espoleto. Você chega em casa, você pega todos os potes, põe no balcão e vai montando. Pronto, é isso. É fruta picada. Aí o pessoal fala, mas não perde nutriente? Vai ter mais nutriente do que se você não consumir. Boa, gostei dessa. Ninguém vai querer descascar um abacaxi às 5 horas da tarde. Verdade. Deixa picado por 3 dias. Pronto. E pode congelar. Pode também para fazer suco. Fazer maravilhoso. Suco. Ou, tá com vontade de comer um docinho ali. Maravilhoso, exato. Eu percebi tanto esse desafio e eu venci esse desafio também porque eu não sabia, eu não tenho prazer em cozinhar, eu só gosto de ter pronto. Que eu criei um curso que chama Planejamento Alimentar Saudável na Prática, que é para ensinar esse basicão que funciona, e 2 horas na semana você faz tudo o que precisa. Ah, não quero ficar 2 horas, tá bom, em meia hora você já consegue esquematizar. Isso para alimentação, doutora? Para alimentação. Porque tipo, já preparar a semana. Prepara para a semana, exato. Que legal, hein? Bacana. Isso te economiza tempo, energia, dinheiro, porque as pessoas estão gastando absurdos com delivery, né? Às vezes até comprando coisa e perdendo, né? É um gasto muito grande. Tem gente que gasta aí R$500, R$1.000, R$2.000 em delivery. E como que faz para adquirir esse curso aí, doutora? Tem no meu Instagram. Tem no seu Instagram? Tem no meu Instagram. Então depois no final você me passa o Instagram aí para as pessoas. Legal. E é legal você falar isso porque lá em casa, a minha esposa, ela se programa, né? Então vamos supor, tem noite que ela já deixa tudo já montado na mesa para quando a gente acordar, se porventura acordar um pouquinho atrasado, já tá tudo adiantado, preparar uma lancheira das crianças, né? Então, e eu falo que essa disciplina é complicada, né? Porque, um exemplo, eu gravo aqui na segunda-feira, né? Então, no horário que eu teria que jantar, que era às 19h30, eu tô gravando. Então, aí eu vou jantar nesse dia mais tarde. Eu jantando mais tarde, eu perdi a última refeição. Então, inclusive, eu preciso falar isso com o meu Nutri, né? Depois, Júnior, vou tirar essa dúvida com você na próxima consulta, levar os exames, colesterol um pouquinho alto, mas estou confiante que vai estar tudo certo. Doutora, então você falou dos 3, né? Os principais que eu vejo, os principais. Sim. Mas cada um vai ter o seu desafio, né? Tem gente que tá com uma questão emocional importante, ou então mesmo sono, tá com dificuldade de dormir e aí toma um álcool para relaxar, só que esse álcool piora a qualidade do seu sono, né? Então, tem gente que compra, cada um tem o seu sintoma, né? Algumas pessoas comem para saciar essa fome emocional que não sacia nunca com a comida, tem gente que bebe, tem gente que compra. Então, é importante a gente olhar para essas sombras, por isso que a psicoterapia e outros cuidados são tão importantes. O exercício físico, que modula o seu mental e suas escolhas ao longo do dia, o seu sono. Então, eu falo que os pilares que a gente falou do estilo de vida, eles não estão paralelos. Eles são cíclicos. Porque você foi treinar, você melhora o seu sono, aí você melhora a sua alimentação, você melhora o seu humor, você melhora o seu relacionamento. Olha só.
É um monte, tudo... E eles vão se retroalimentando. Assim como tá difícil sair da bola de neve, quando você muda um hábito, você vai melhorando os outros pilares do estilo de vida. Então comece, não acredita em mim, testa. Sim, é verdade. Testa aí por 3 semanas, e aí você sentindo esse benefício, falei, caramba, vou ter que continuar. Porque tá dando certo e tem muitos benefícios, né? Muitos. Não é que você vai mudar o seu estilo de vida e você vai ter um problema crônico, não, né, pelo doutor? contrário. Pelo contrário. Você se sente bem, aí você quer continuar. Lembra, não é perfeição. Sim. É você criar esse muito bom que funciona pra você. Fazer o básico bem feito. O básico bem feito. Fazer o básico bem feito. Doutor, voltando um pouquinho, você comentou o que eu sempre tive a percepção, que algumas doenças... Gostou da caneca, né, doutor? Lindo, bonita, transformando né, vidas através do conhecimento. É isso aí, também. doutora, que bom. Doutora, eu percebo assim, a minha percepção, de que algumas doenças vêm de acordo com a velhice. E aí, em algum momento, você comentou que não, é o hábito de 10, 20, 30 anos. Né? Então, não é que é uma regra, né? A pessoa que vai ficando mais velha, com 70, 80 anos, ela vai ter aquilo. É uma alimentação de que ela teve desde pequeno que vai resultar naquilo. E hoje o que a gente percebe é que isso às vezes está antecipando, né? Sim, a gente tem visto muitas doenças que antes a gente percebia com mais idade, agora a gente está percebendo mais antecipadamente. A gente tem a impressão, né, que são doenças que vêm com a idade, porque é muito comum hoje em dia. Então a gente fala, nossa, de todo mundo que eu conheço, a maioria tem alguma dessas doenças crônicas. Mas não necessariamente. A gente pode ter uma chance maior, de acordo com a genética, para desenvolver essas doenças, mas de acordo com o nosso estilo de vida, a gente pode aumentar ou reduzir a chance de ter essas doenças. O Alzheimer, por exemplo, né? Que é aí uma doença que comumente acomete as pessoas mais velhas. A gente sabe que você se exercitar ao longo da vida reduz o risco de você desenvolver o Alzheimer. Né? Consigo ter certeza se vou ou não? Não, a gente não tem certeza de nada. Mas o que a gente sabe existem ações, existem hábitos que estão aumentando o meu risco de ter certas doenças e existem hábitos que vão ajudar a reduzir o risco dessas doenças. Então, se eu tenho essa chance, eu vou aproveitar? Eu escolho aproveitar. Eu também. Com todas as imperfeições, né? Mas eu escolho agarrar essa chance de não desenvolver essas doenças que levaram os meus pais tão cedo, né? Eu tenho um avô que teve Alzheimer. Então, meu pai, ele tinha diabetes, teve um AVC, minha mãe teve câncer. Então, eu escolho agarrar nesses hábitos e nesses cuidados mentais, que foram muito importantes, né? De toda a minha história de vida, de infância, de adolescência, e lidar com essas angústias e traumas, enfim. Isso é importante também quando a gente fala de saúde, né? Por isso que a gente fala o cuidado integral, é quando a gente vê o indivíduo como um todo, que é o corpo, o mental, o emocional, o espiritual. Então, não necessariamente porque você tem 55 anos que você vai ter uma diabetes, um colesterol. A gente pode fazer ajustes, como no seu caso, a gente reduzir o seu LDL colesterol para evitar a formação de placas, né? Aterosclerose, que pode levar a complicações. Então, você ter um LDL colesterol elevado ao longo da vida aumenta o risco de ter ali um infarto, AVC. Como a gente previne isso? Vamos ajustar o estilo de vida. Agora, fiz tudo isso, ainda mantenho um LDL colesterol elevado, tá bom, o que mais que a gente pode fazer? Mas vamos ajustando os outros fatores também. Que bom, doutora. Até porque, se eu for voltar um pouquinho, a questão de meu pai, há uns anos atrás, ele teve que amputar a perna porque ele teve uma trombose arterial aguda, né? E recente, agora, uns 6 meses, ele faleceu e infartou, né? Sinto muito. Então, tem tudo a ver com essa questão também, né? A minha percepção, meu pai não tinha uma alimentação ruim, assim, né? Mas é a minha percepção, não que a minha percepção seja mais correta, né? Porque a gente tem esse sabotador, né, doutor? Antes de eu passar ao nutricionista, minha esposa sempre falava, por que você não passa no nutricionista? Por que você não passa no nutricionista? E aí eu falava, não, eu me alimento bem, né? Aquele homem chucrão ali que não quer ouvir a esposa, né? E aí quando eu passei no nutricionista, eu vi que realmente eu não me alimentava bem, né? Então eu sempre falo que é cada um na sua área, né? E você falou uma parte importante, que
depende da outra, né, doutora? Então, hoje eu vejo, tem alguns amigos, algumas pessoas que eu acompanho, que tá tomando aquela, como que chama? Ozempic? Monjaro. Monjaro? Monjaro, né? Eu falei certo? Monjaro? Isso. E aí eu falo para essas pessoas, eu falo, não é só isso. Se você não atrelar isso com uma atividade física, com sono, e principalmente a questão emocional, você vai voltar o que era antes. E é o que tem acontecido, doutora. Eu vejo muita gente fazendo bariátrica e depois de um determinado momento, volta. Fez lipo, fez um monte de coisa e volta. Por quê? Porque a parte principal desse eixo aí é o emocional. Né? Porque a questão física a gente acaba dando um jeito, né? Sei lá, meu pai amputou a perna, colocou uma prótese, vida que segue. Agora, e a questão emocional? A questão emocional, ela vai fazer com que o seu trabalho, para quem está olhando de longe, fala, nossa, o trabalho dessa doutora foi bem sucedido. Eu tenho falado isso para os doutores, né? Até para o meu nutricionista, ele fala mesmo. Tem pessoas que chegam aqui, faz 30 dias legal, depois... Quer dizer, é o nome dele que está indo lá na frente, né? Então, se ele atrelar a nutrição com a terapia, então eu sempre falo que uma coisa acaba ajudando a outra, né? Doutora, o papo está muito bom, não terminamos, tá? Mas eu gostaria de pedir aí para que você possa seguir o nosso canal, se inscrever no nosso canal. Esse é um tema bem bacana, é um tema que eu acho que atinge a maior parte da população, não só aqui no Brasil, mas fora também. Então, se você se identificou com esse assunto, não pare aqui, volta lá, se inscreve no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, isso é muito importante, né, doutora? E eu falo que o GentileCast, ele está fazendo isso, ele está se unindo ali com pessoas que realmente tem tudo a ver com aquilo que a gente prega aqui, né? Que é a questão da saúde mental, espiritualidade e a superação de vida, né? Então, no começo você se apresentou como médica, mas antes disso você teve uma superação que fez você ser o que você é hoje, né? Sim. Então, se inscreva no nosso canal, ok? Doutora, antes de entregar aqui algumas coisas dos nossos patrocinadores, dos nossos apoiadores, eu queria abordar também a questão que eu vi esses dias na internet falando sobre Blue Zones. Eu acabei, por falta de tempo, me aprofundar, mas isso me chamou a atenção. Você está dentro do seu contexto. Total. Eu sou apaixonada. Eu gostaria de esclarecer essa dúvida aí. É uma dúvida minha, mas eu acho que é a dúvida de muita gente que está nos assistindo. Legal. As Blue Zones ou as Zonas Azuis, tem até um documentário sobre as Zonas Azuis. Muita gente já viu. Tem um documentário? Tem documentário, Zonas Azuis. Zonas Azuis? As Blue Zones, elas são regiões separadas ao redor do mundo de populações extremamente longevas e com qualidade de vida. Porque é isso que a gente quer. Quando a gente fala de longevidade, a gente quer uma longevidade com qualidade de vida. Então, são pessoas que vivem mais de 90, 95, 100 anos, muitos centenários, com qualidade de vida, ativos, bem fisicamente e mentalmente. Curioso. O que acontece que se observa regiões separadas ao redor do mundo, o que elas fazem em comum? Afinal de contas, cada um tem uma cultura. Uma é Okinawa, é uma ilha no Japão, a outra é Sardenha na Itália, a outra é na Grécia, a outra é em Loma Linda, nos Estados Unidos, a outra é na Costa Rica, ou seja, culturas bem diferentes. Sim. Então começou a se estudar o que essas populações fazem em comum, que leva a esse resultado de qualidade de vida, de longevidade, de estar bem a essa altura do campeonato, né, de 95 acima de 100 anos, de baixa incidência de Alzheimer, de todas essas doenças crônicas que a gente está conversando aqui. E aí, o que se identifica? É muito parecido com o que a gente fala da medicina do estilo de vida. Então, essa alimentação majoritariamente baseada em vegetais. Agora, de exercício físico, são populações que elas, não é que elas vão para academia, são populações que naturalmente estão movimentando. Um pedreiro, por exemplo, você acha que precisa ir para academia? Não. Um agricultor? Não precisa. Por quê? Porque eles passam o dia inteiro já se fortalecendo, a não ser que tenha uma coisa muito específica, né? Mas assim, como um todo, o ideal é que a gente já se movimente na nossa rotina, que a gente ande mais a pé, que a gente pegue mais transporte coletivo, que a gente ande de bicicleta. Inclusive a França, por exemplo,
a gente vê que as pessoas naturalmente, como um todo, são mais magras, né? Se pergunta, mas o que acontece que na Europa, tal, França, as pessoas são mais magras? Eles andam muito a pé, usam bicicleta, transporte coletivo, têm uma alimentação aí com mais comida de verdade. Eles têm outras questões, né? Como grande parte da população fuma, né? Mas isso de você perceber, de quando você tem um transporte coletivo que funciona bem, é o trem, é o ônibus, é o metrô, isso contribui muito para que você seja naturalmente ativo. Aqui a gente usa muito carro, né? Então é de casa para cá, aí você não se expõe à luz, ao sol, né? Tá sempre fechado no ambiente. Então essas populações se movimentam muito na rotina, sobe e desce morro, sobe e desce escada. Então essa alimentação majoritariamente baseada em alimentos vegetais integrais frescos, muitas vezes eles produzem, troca com o vizinho. Loma Linda, inclusive, eles são adventistas. Olha. Tem estudos incríveis com adventistas, porque você sabe que eles seguem. Sim. E eles têm mesmo esse cuidado com a alimentação, com o cuidado com este veículo que Deus deu. Sim. Eles entendem que isso é um passo importante. Então, eles têm uma alimentação vegetariana, majoritariamente baseada em vegetais. Então, são estudos muito ricos com a população adventista nos Estados Unidos. Estudos muito bons. Inclusive, aí tem a Loma Linda, que é uma dessas blue zones. Alimentação, exercício físico, relacionamento. Se percebe que eles têm uma vida em comunidade muito ativa e que isso faz muito bem para o mental, para o emocional, né? Para todos esses cuidados, para manejo do estresse. Então, isso é super importante. Então, a gente vai identificando todos esses pilares que a gente fala da medicina do estilo de vida nessas comunidades, que cada um com a sua particularidade, sua cultura, sua forma de cozinhar, mas que estão presentes em todas essas regiões. Então, a gente se inspira nesses hábitos, percebe que é o básico? Sim. Eles não sabem o que é biohacking, o que é relógio, não. Eles comem comida de verdade, tem um ciclo do dia da vida próximo ao ciclo circadiano nosso, próximo ao ciclo do dia. Eles têm uma vida social em comunidade, eles se movimentam bastante ao longo do dia. Eles têm essa vida que é o básico que funciona. Sim. Então é importante a gente se inspirar neles para que a gente vá procurando cultivar isso também. Com certeza. E essa longevidade a gente vai construindo agora. Então é muito importante que a gente vá procurando entender o que não está funcionando, os nossos desconfortos, para ir modulando na minha realidade, na sua realidade, de acordo com as suas possibilidades. Né? Tenho certeza que houve uma fase que você dormia pouco, que você trabalhava muito, né? Eu também. O trabalho era meu foco para eu conseguir construir e fazer o que eu faço hoje, ajudar todas essas pessoas. Me ajudar, mas também ajudar todas essas pessoas. Mas eu sabia que eu precisava dormir um pouco mais de horas do que eu estava dormindo, parar de fazer plantão noturno assim que eu pudesse, e aí eu resolvi parar de fazer o plantão, que não é uma coisa que eu me identifico. Tem gente maravilhosa que trabalha de emergencista, muito melhor que eu. Então, entender também o que funciona para você. Na medicina tem uma área imensa, uma gama imensa que a gente consegue trabalhar. Então, saber também o que está alinhado com o meu propósito de vida, né? Eles têm muito disso do propósito, até no Japão é o Ikigai. Então, é você ter esse propósito de vida claro, que pode ser uma coisa do seu dia a dia, da rotina, não precisa ser uma coisa assim, uma missão voluntária, assim, né? Tem que ter um significado a sua vida, as suas escolhas. Eu gosto muito de Okinawa, eu fui pra lá, pro Japão, entrevistei pessoas longevas. Sério? Eu me encanto por isso. Não teve nenhum documentário? Não gravou em nenhum lugar? Não, mas preciso voltar pra fazer. Volta lá, por favor. Que legal, hein? Então, e aí tem o Hara Hashibu também, que é você consumir até 80% da capacidade do estômago. 80%? 80% da capacidade do estômago. Isso é pra te manter ali né, percebe que aí você não vai ter refluxo. Entendi. Você vai ter uma digestão melhor, não vai ter gases, você vai se manter dentro do peso, provavelmente, né? Então, Hara Hashibu, que é você consumir até 80% da capacidade do estômago. Na rotina. Vai ter um dia que você vai comer ali um hambúrguer, vai ficar ali, mas é na rotina. O que você vai construindo vai ser resultado do que você faz na maior parte do tempo. Alimentos, pensamentos, sentimentos, pessoas que estão te rodeando, né? A ambiência faz muita diferença. Tá num grupo de amigos que só querem sair para beber, enfim, isso pode te influenciar não muito bem. Então, vai procurando ali sua turma que vai te influenciando de forma positiva. Não que você vai abandonar os seus amigos anteriores,
Mas é importante você se rodear de pessoas que já estão onde você gostaria de chegar. Acho que no ambiente profissional também, né? Com certeza. Não só de saúde. Então, as Blue Zones, elas vêm para nos inspirar. A gente estuda essas regiões e nos mostram que esses pilares do estilo de vida estão muito presentes nessas comunidades e que constrói essa longevidade. Que legal, doutora. Muito bom. É muito rico. Doutora, peraí que tá chegando aqui uma informação no meu ponto eletrônico aqui. O pessoal tá querendo saber como que é a sua rotina de vida, doutora. Até para saber aí, pegar algumas dicas extra aí, que você acabou não comentando, desde Legal. quando você acorda até a hora que você vai dormir. Legal, ótima pergunta. A minha rotina, ela muda bastante. Eu viajo bastante a trabalho ou a lazer, eu amo viajar. Mas vamos falar aí de uma rotina mais próxima do ideal, né? Então, eu procuro acordar cedo, e para eu acordar cedo, a gente começa dormindo cedo, isso é muito importante. Então, vamos começar até de onde é dormindo cedo. Eu procuro dormir até umas 10 horas da noite, para isso eu vou desconectando às 9, para isso eu me aviso às 8, que às 9 eu tenho que desconectar, então finalizar. Finalizar tudo que eu preciso para conseguir dormir às 10. Aí eu vou ler alguma coisa, ou se tô percebendo que a cabeça tá muito cheia, eu vou escrever, né? Eu deixo toda a minha semana já planejada, tanto pessoal como profissional, num planner semanal, na minha agenda. Isso traz clareza mental, isso traz previsibilidade. Sua mente sabe que tá tudo organizado, inclusive as pendências, coisas que você tem que fazer, então deixo tudo sempre organizado. Então, e aí dormi, fiz a higiene do sono, dormi, acordei, procuro acordar umas 5h30 para treinar às 6 horas, que é um horário que a academia tá mais vazia. Como minha vida acaba sendo muito sentada na rotina, eu atendo 100% online, então é o dia inteiro sentada no computador. Meu trabalho presencial é nas palestras, nos eventos presenciais, podcasts. Então, eu me exercito, eu vou para academia para me exercitar. Então, aí academia às 6 horas, aí eu volto, tomo café da manhã, então eu tenho um jantar bem balanceado com fontes de carboidrato, né? Sempre vai ter arroz ou batata, ou bifum, que é um macarrãozinho de arroz, para que eu tenha essa energia, aí não perca muito massa muscular, para treinar de manhã em jejum, que não é uma estratégia, tá? É só porque eu não quero acordar mais cedo para comer. Então, assim, não é, nossa, treinar em jejum é bom. Não, é só porque eu teria que acordar mais cedo. Quando eu tava me preparando para uma corrida, aí eu organizei um pouco isso, que eu percebi que ter a academia e a corrida, eu não tava podendo treinar em jejum. Eu tava ficando com baixa de imunidade. Tem vídeos sobre isso no meu Instagram. Mas na rotina, não tô agora treinando para corrida. Acordo, vou treinar, volto, tomo meu café da manhã, e aí eu vou fazer escrito, eu gosto muito do livrinho 5 minutos ao dia, que faz algumas perguntas, porque você leva 5 minutos ao dia para cumprir mesmo essas tarefinhas. 3 perguntas de manhã e 2 à noite. Então essa já é uma super dica para você. Então, tomo meu café da manhã com o meu marido, e aí eu faço, esse é o momento assim que eu faço essas perguntas, é o momento que eu tô comigo ali. Vamos dizer que eu tô nutrindo a minha espiritualidade, meu autoconhecimento. Faço as perguntinhas, gosto de fazer ali um pouco de respiração com visualização, visualizando o meu dia bom, né, que eu ajude todas essas pessoas, que eu fale exatamente o que elas precisam e tudo mais, como a oração que você fez antes da gente começar. E aí eu vou estudar e trabalhar. Então, eu me programo para que às 9 horas eu comece o turno, mas eu começo o dia para mim, para então ajudar os outros. Sim. E eu vejo que isso é muito importante para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental. Então, eu acordei, eu já treinei, eu já comecei o dia me nutrindo o meu mental, emocional, espiritual, e aí pronto, agora sim eu vou para as demandas do dia. E aí vou trabalhando, o horário que eu termino depende, mas vamos dizer umas 7 horas, 7h30. Almoço no meio do caminho, tenho uma alimentação 100% baseada em vegetais integrais, desde essa mudança, que eu falei, eu não vou, né? O que eu posso fazer para não desenvolver essas doenças dos meus pais? Para mudar como eu me sinto, e foi aí que eu fiz essa mudança. Nem sempre é integral, né? Então vai ter alguma coisa com açúcar de fim de semana, uma pizza, tá? Mas sempre vegetal. Então tem o almoço, tem o lanche da tarde, que vai ser alguma fruta, e aí vai ter o jantar, que o jantar é com o meu marido também. Que legal. E aí, quando ele chega, a gente faz o nosso passeio em família, eu, ele e minha cachorrinha.
Que bacana. E aí é o momento que a gente conversa, como é que foi o dia, como é que tá, tem alguma coisa preocupando. E é um momento muito especial, você ter discussões ou compartilhar sobre como você se sente caminhando é muito melhor do que você fazer isso sentado. Inclusive uma discussão, você discute alguma coisa, vai caminhar. Então a gente faz a nossa caminhadinha em família, e aí janta e vai fazer a caminhada em família. E aí já vai iniciar a higiene do sono. Eu recentemente comecei a fazer aula de aquarela, porque eu fico muito na função trabalho. Até os livros que eu vou ler, eu quero ler livros sobre matéria, mas não é para eu fazer isso na higiene do sono, porque aí você não relaxa, você fica em foco. Então eu tenho me forçado, entre aspas, né? Colocado alguma coisa que vai me trazer relaxamento, que não é estudo, que não é tela, e aí eu tô fazendo algumas aulas de aquarela. Que legal, E fazendo um pouco de aquarela e tem sido muito gostoso. Então, a gente se programa para conseguir atingir certas metas, né? Então, eu deixo lá o kitzinho de aquarela pronto, eu deixo o meu livro dos 5 minutos ao dia ao lado da poltrona, eu deixo minha alimentação planejada para a semana, que eu não preciso pensar, tá lá. É aquilo que está disponível para mim. Não tenho em casa alimentos que eu não quero consumir na rotina. Então, se eu quero, vai ser de final de semana, quando a gente vai comer alguma coisa fora. Então, eu vejo que se planejar é essencial para que você consiga executar, né? Quem falha em planejar, está planejando falhar. Então, eu entendi que para mim isso é importante, ter tudo isso esquematizado. E não é que eu sou uma pessoa organizada, planejada e virginiana. Não, eu não sou, nada disso. É que se não for assim, não vai ser, né? Se não for assim, eu não vou conseguir aplicar isso na minha rotina. E aí não vou viver os benefícios disso. Que legal. Doutor. Eu acho que eu encontrei, né, construir esse muito bom que funciona. Eu tô em constante observação, né, para entender se tem alguma coisa, se eu não tô bem, o que tá saindo, né? Então, se eu tô trabalhando até mais tarde, não tô fazendo higiene do sono. Se eu tô muito focada em trabalho, tô deixando a vida de casal de lado, né? Se eu tô tendo poucos momentos de lazer ou de natureza, porque isso é o ideal que eu compartilhei com você. Sim. Mas às vezes a gente tem demandas. Você Hoje, por exemplo. Isso? Oi? Você vai medindo isso, né? Eu vou observando. Sim, é legal, mas sem assim neura, sabe? Sim. Não é uma coisa. Mas espera aí, eu tô indo um pouquinho aqui, né? Exato. Então, por exemplo, eu evito dar aula depois das 6, começar às 6. Eu evito dar aula às 8 horas da noite, por exemplo. Então, eu sou preceptora da Liga de Medicina, Espiritualidade e Autoconhecimento na Universidade de São Caetano. E para eles, o ideal é que a aula seja depois da faculdade, né? Então, eles saem umas 6h30, 7 e dão às 8. Eu prefiro dar aula de final de semana, mais cedo. Por quê? Se eu dou aula das 8 às 9h30... Você já... Eu vou dormir 1h da manhã. Porque eu tô ali com completamente foco. A gente tá com a adrenalina no ápice, quando na verdade ela tá bem baixinha e a melatonina estaria sendo produzida. Então, eu evito que isso seja rotina. Quando eu ministro aula ou vou a eventos, palestras, mais tarde, eu procuro que seja mais pontual. Legal. Então, hoje, por exemplo, que você trouxe que não janta, que seja na segunda-feira. Ou na segunda e na quarta, mas não todos os dias. Né? Então, a gente vai procurando... equalizar. Harmonizar. Harmonizar. Não equilibrar, né, doutora? Aprendi com você essa palavra. Harmonizar. Exato. Eu gosto de, assim, eu tenho um estilo de vida harmônico, uma harmonia nos pilares da vida. Porque às vezes eu tô focada em trabalhar. Vocês vão ver no meu Instagram que eu tô em diversos eventos, muito trabalho. Mas é essa fase mais intensa. Mas eu sei que a partir de tanto de dezembro, eu vou estar num outro ritmo até o começo de janeiro. E aí eu vou ajustando isso. Entendi. Né? Bacana, obrigado por ter assim compartilhado, doutora. Muito obrigado. Doutora, eu vou agora entregar aqui os nossos apoiadores, tá? Deixa eu pegar aqui direitinho. Aqui nós temos a Empório Natural, doutora, tá? Então, acho que tem tudo a ver com que você... Que delícia, obrigada. Pode pegar aí, a gente... lá na Empório Natural você vai encontrar
cereais, grãos, parte de suplemento. Olha isso, doutora. A aveia é maravilhosa, inclusive para baixar colesterol, tá? Aí, ó. Eu Já como aveia, mas isso. eu preciso comer mais, talvez. 1 ou 2 colheres de sopa ao dia. Legal, bacana. Então, a Empório Natural é cuidando da sua vida de forma equilibrada e consciente. Ou de harmonia, né? Harmonizada, né? Lá você encontra uma seleção especial de suplementos, produtos naturais, alimentos funcionais que promovem bem-estar na qualidade de vida. Porque viva melhor, viva naturalmente, ok? Então, o Empório Natural, doutora, eles entregam lá também na sua casa, tá? Então, ótimo. Você pode falar, ó, eu participei do GentilCast, né? Ganhei aqui, então eu quero adquirir os seus produtos também. Legal, é uma ótimo. forma também da gente de ter aquela corrente, né? Um ajudando o outro. Então, a Empório Natural está com a gente desde o início também. Muito obrigado, Empório Natural. Aí aqui nós temos a Rosa Nascimento. Rosa Nascimento. Olha, eu vi que você tem algumas joias e tal. Rosa Nascimento, estilo e autenticidade em cada detalhe. A Rosa Nascimento Semijoias traz peças exclusivas e cheias de personalidade para realçar a sua beleza em qualquer ocasião. Porque cada mulher merece brilhar. Ai, eu amei. Obrigada. Obrigada. Aí a Rosa Nascimento, tá? Ela sempre deixa um mimo ali para os meus convidados. Tá. Aí aqui também, pode abrir, doutora, pode se abrir? Quiser. Pode. Aqui nós temos também... Eu sempre fico curioso para saber. Você quer ver? O Júnior também ali, Olha lá, dá que uma graça. olhadinha. Olha uma que lindo, pérola. Viu? Que legal, bacana, lindo. Doutora. Obrigada. E aqui também nós temos aroma de estrela, tá? Aroma de estrela, onde cada essência ilumina os sentidos e transforma momentos comuns em experiências únicas, trazendo sofisticação, bem-estar e a magia que suas lembranças merecem. Então é uma vela aromática. Delícia, tá? obrigada. Bem legal. Inclusive, a gente gravou com um doutor aqui que ele... É muito legal essa velinha. Belezinha. Doutora? E ela faz também lembrancinha, se precisar, para clínica, o que você tiver de ideia. Daqui. Ela faz o tagzinho, faz tudo, inclusive tem encomendas agora de Natal também, e ela é uma doutora. Ela é uma doutora e esse é o hobby dela. Ah, que máximo, olha só. Você vê que como legal? É importante ter um hobby. É ali onde ela se conecta, é ali onde ela se desliga, e ela faz muito isso legal. com muito carinho, tá, doutora? E também fazer o merchan aqui da Clínica Gentilmente, doutora. Sem dúvida. Desde a entrada ali, o que você achou, doutora? Linda. Sempre pergunto para os meus convidados, né? Linda, Esse é o melhor merchan que tem. Olha, me senti muito bem-vinda já de início ali, o sorriso, foi uma graça. E super aconchegante. E até a gente falou, né, como é gostoso estar aqui no sofá. Eu vejo que vocês têm sofás nas salas. Sim. E eu acho que isso deixa muito confortável, mais aconchegante mesmo. Belíssimo. Que bom. Essa é a Clínica Gentilmente, doutor. E a Clínica Gentilmente atende online, presencial. Aqui nós temos os profissionais especializados em criança, adulto, adolescente, casais. Então a gente quis fazer de uma forma diferente, até para que a pessoa possa realmente se sentir acolhida aqui. Então, precisando de atendimento online ou presencial, é só chamar ali na Clínica Gentilmente, ok? Doutora, para finalizar, né, depois você já estava de olho. Eu já estava de olho, né? Será que eu levo essa? Doutora, eu sei que você tem o seu ritual, né, logo cedo, então adapte essa caneca, né? Eu sempre falo que não é uma simples caneca, tem tudo a ver com aquilo que a gente prega aqui, que é transformando vidas através do conhecimento, é gentil de gentileza, né, para que você possa, nos seus momentos ali de hiperfoco, é muita agenda, né, eu falo que quando as pessoas têm algo para compartilhar para as outras pessoas, é muito convidada, né, doutor? Então você tem que dar uma segurada ali na agenda, porque senão todo mundo quer ter você ali e tal, e aí você acaba saindo daquela sua rotina, né? Uhum. E eu sei que o médico, ele tem o hiperfoco mesmo, né? Eu tô lendo só um livro, mas é um livro voltado para aquilo, né? Então, lembre-se de ser gentil com você quando você estiver ali de manhãzinha, põe uma água, um café com leite, um suco, tá? Porque primeiro você, para depois você cuidar de outras pessoas também. Adorei, obrigada. Tá? Coisa mais rica. GentilCast. Esse é o GentilCast. Amém. Doutora, agora caminhando para o final, eu gostaria que você deixasse um recado, né,
para as pessoas que estão nos assistindo, para que as pessoas que acompanharam o nosso episódio até agora, qual recado você poderia deixar aí para eles? Olha, a gente deu uma pincelada em todos esses temas que a gente poderia passar horas e horas abordando. O principal é que você leve isso que a gente trouxe e veja como você consegue implementar na sua vida. E tudo que a gente falou não é que você tem que, né? Você vai buscar fazer isso porque você está buscando se sentir melhor, com mais disposição, com mais energia, talvez quebrar ciclos, quebrar padrões familiares, criar essa longevidade com qualidade de vida. Então, olhe para tudo isso que a gente trouxe aqui para você pensar como que você consegue incluir na sua rotina para construir esse bem-estar que você merece viver. Então, estamos à disposição, eu estou à disposição no Instagram também, Renata Cortella, com C e 2 L's, no consultório, quem sabe a gente se encontra em alguma das palestras que eu vou ministrar. Então, a gente está aqui, o nosso propósito é mesmo compartilhar esse conhecimento, né? Para que ajude você a viver melhor, a se sentir melhor. Então, conte com a gente nesse processo. Legal, então você já deixou o seu Instagram, né, doutora? Quem quiser te encontrar, qual que é mesmo? Renata Cortella, com C e 2 L's. Com C e 2 L. E você tem uma clínica, você atende 100% online. 100% online. Eu faço eventos presenciais, vou ter um em dezembro, vou compartilhar no Instagram. Eu tô em outras redes sociais também, no YouTube e no TikTok, mas o Instagram é o que eu tô mais presente mesmo, e aí eu vou sempre compartilhando, eu abro caixinha de pergunta. Ah, que legal. A ideia mesmo, eu coloco um vídeo, é pra gente continuar essa conversa nos comentários mesmo, coloca o seu desafio, sua dúvida. Legal, doutora. A gente tá aqui, sempre que possível a gente vai responder e ajudar da melhor forma. Que bom, doutora. E aproveitando mais um pouquinho aí, doutora, pede aí para as pessoas que te seguem aí, seguir o GentilCast. Sigam o GentilCast! Aí, doutora! Eu já adorei, eu tô doida pra ver as outras entrevistas, né? Sempre que eu chego num podcast e tá rolando alguma entrevista antes, eu fico encantada, eu falo, meu Deus, como é importante a gente ouvir outros temas também, né? Então, você tá aqui talvez para ver sobre saúde, sobre prevenção de doenças e reversão, mas muitos outros temas também vão ser tão interessantes e que enriquecem, né? Então, siga o podcast, escute, conheça os outros profissionais, eu tô super animada para conhecer também. Que bom, e ouvir e me nutrir também de todo esse conhecimento maravilhoso. Muito obrigado, doutora. Doutora Renata, quero agradecer de coração a sua presença, a sua disponibilidade do tempo. Se tem algo que eu já valorizo há muitos anos, é a questão do tempo, né? Então, eu falo que o nosso tempo está tão curto que não dá tempo de desperdiçar o tempo, né? Então, quero agradecer por ter dado essa harmonia, né? Eu sempre falo que para mim é um grande desafio, porque não conheço a pessoa, às vezes não sei do tema, mas eu tenho certeza que tenho dado o meu melhor aqui também para ficar até de uma forma mais clara para as pessoas, né? Porque não adianta a gente também enfeitar e trazer também muitas palavras difíceis, né? Porque eu sei que na medicina tem isso, mas muito obrigado por você ter colocado de uma forma tão rica e natural assim, que eu tenho certeza que as pessoas vão amar esse episódio. Eu agradeço muito o convite, você é ótimo, obrigada por criar esse espaço, pela sua missão tão importante, e sem dúvida é muito inspirador estar aqui também. Lindo saber da história de vocês dois, saber da história da criação do podcast. Conte comigo. Legal, doutora, muito obrigado e até o próximo episódio do GentilCast.